boa noite a todos que estão conosco, né? Aqueles que irão ver esse vídeo depois. Então, estamos aqui, eu me chamo Everton, né? Esse aqui é meu pai, Antônio, e minha mãe, Maricleia, tá? Então, nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo, né? Para que honrar, glorificar e exaltar ao nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, né? O Deus que nós servimos de todo o nosso coração, onde nós somos obediente, né, e praticante à sua palavra. Então, o nosso Senhor, né, deu para o meu pai um grande livramento, né, de morte, agora no começo do mês de julho, né, dia 5. Dia 5, né, mãe? Dia 5. Dia 5. Só baixar um pouquinho só aqui. Agora dia 5, então estamos aqui para poder compartilhar, mostrar para todos a grandeza, né, do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, passo a palavra para minha mãe, né, que ela vai agora contar, né, esse testemunho para todos nós ouvirmos, né, e nos mostrar como foi que o Espírito Santo de Deus conduziu cada um de nós, né, que essa batalha foi muito grande, falo para vocês, tá? Onde o Senhor nos capacitou, né, a todos, minha mãe, meu pai, né, o que passou pelo Vale da Sombra da Morte, minha esposa, né, minhas irmãs, meus filhos, meus sobrinhos, então assim, toda a família, né, assim o Espírito Santo de Deus nos conduziu, até o João, né, namorado da minha irmã, tá? Então, aqui nós estamos para honrar, para glorificar e exaltar ao nosso Deus, mostrar para todos a grandeza, o poder do nosso Senhor, como é bom estar na dependência de Jesus, como é que é bom ser dependente de Jesus, porque Jesus, Ele não nos disse que se servirmos a Ele, a nossa vida seria só de glória, só de vitória, só de bênção, só de alegria, não. Ele nos disse que estaria conosco, nenhum momento largaria a nossa mão, e assim a tempestade se levantará, desertos, perseguições, lutas, mas com Jesus a vitória ela é certa, porque ele nos diz, né, no mundo sofrereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então Jesus já nos diz para a gente ter bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É ser valente, é ser obediente, é ser aguerrido na palavra, é ter fé, é crer no que as Escrituras, no que diz a palavra de Deus. E assim nós venceremos as tentações que o mundo oferece, venceremos as tempestades que se levantarão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui reunidos para engrandecer e glorificar ao nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agora eu passo a palavra para minha mãe, tá? E assim ela contará para nós esse testemunho. Amém? Você quer que eu comece primeiro? Tu termina, né? É, seu pai. Então comece, meu pai. Só fala um pouquinho mais alto, Tem que pai. falar. Pra Boa poder... noite, meu povo de Deus. Deixa eu ver Mais se... alto. Mais alto, velho, que eu acho que não... Pode falar, pai. Boa noite, meu povo de Deus. Vocês dão me licença aqui. Pode falar, pai. Pode falar. Glorificar o teu nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que eu passei lá no Itapuã do Oeste, na nossa casa, eu estava molhando o quintal na frente. Pelo que eu passei no chão, lá no eu Itapuã fui do lá buscar Oeste, jaca. Aí eu falei, Senhor, eu vou apanhar para não estragar a jaca, para levar para meus filhos. Graviola. A graviola. lá Aí no eu peguei Itapuã a do escada, a Oeste, escada não em pé. falei, Senhor, eu vou mas apanhar para não deitado. estragar a jaca, para levar para meus filhos. Eu tirei a primeira A jaca graviola. do pé e depois foi pro lado do muro, tirei mais 3 e botei no chão. E a quarta, quando eu trepei na quarta, quando eu peguei ela, que eu peguei nela, ela soltou com tanta facilidade do galho. Aí eu senti em mim, na minha vista, que minha vista foi escurecendo devagarzinho, só um relâmpago assim. E dali eu não vi mais nada. Eu só acordei quando eu caí. Quando eu caí, eu gritei para minha esposa, Kéia, eu quebrei minha costela. Foi aí que faltou de eu respirar. Empatou de eu respirar. Eu respirei a primeira vez, na segunda vez eu clamei ao meu Deus. Eu falei, Jesus, me perdoe, Pai. O que foi que eu fiz de errado? Eu não sei o que foi que aconteceu comigo, Pai.
Mas me perdoe, Jesus, por tudo que aconteceu comigo, meu Deus. Oh, milagre de Deus, Jesus fez eu levantar naquele momento tão grande que eu não caí, Deus não deixou eu cair no chão. E aí Jesus fez eu pegar as 4 graviolas no chão, que eu estava quebrada a costela. 3. Aí eu levei para minha esposa, e minha esposa chegou lá e mandou subir na escada, eu não consegui subir no degrau. Eu falei, nega, eu não consigo subir no degrau. Me ajude eu subir para sentar no sofá. E com a glória de Deus ela me ajudou, eu sentei no sofá. Aí que Jesus foi trabalhar onde tinha me batido na costela. Eu tentava respirar de um lado para o outro e ela mandava, usa a boca e o nariz. E eu usava, mas só que Deus, Ele falou, não se avexe, não se desespera, porque eu estou contigo aqui. Foi a palavra que eu vi no meu coração. Eu não vi a morte, não. Eu vi o milagre de Deus na minha vida. Jesus falando comigo, para mim não ter medo, para mim crer na palavra dele, no coração de Jesus Cristo. Ali que eu fui ver que meu amigo de verdade é o meu Senhor Jesus Cristo. Ainda eu não vi mais nada. Foi minha esposa que foi trabalhar junto comigo, Jesus preparando ela naquele momento, para ela chamar as pessoas para cuidar de mim na glória do nosso Pai. Obrigado pelas suas palavras. Eu vou passar para minha esposa, que ela termine tudo que foi que aconteceu comigo do restante, porque Deus não quis mais que eu falasse para não forçar meu pulmão. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. Então, meus irmãos, dia 5 de julho agora, meu marido, né, um dia antes estava tão feliz que a gente achou o nosso ministério lá no Itapuã e ele falou com a pastora e assistimos um culto domingo e aí a pastora foi em casa e pegou e deu a chave da igreja para ele abrir a igreja, porque a pastora Maria José, ela mora aqui em Porto Velho, mas aí ela vai lá fazer os cultos, dia de quarta e domingo. E aí ele foi, então, quando foi quarta-feira, dia 5 de julho, aí ele estava muito feliz porque ia para a igreja, chamou a minha irmã, chamava as pessoas, passava o WhatsApp chamando. E aí quando... e eu também estava feliz porque a gente ia para a igreja, a pastora estava chegando. E a pastora estava chegando e a gente todo feliz porque ia para lá. Então, aí eu fiz tudo cedo para que a gente chegasse cedo na igreja. E aí, meus irmãos, quando foi 5h30, a minha irmã esteve em casa lá, e depois ela saiu. No que ela saiu, ele acompanhou ela até na frente de lá, ele já pegou o mangueiro e ficou molhando as plantas. E aí eu vi ele lá, e molhando as plantas, e entrei para dentro de casa. E pra mim ele estava molhando as plantas. Só que ele pegou, ele viu a graviola que ele estava molhando as plantas, a graviola caiu, aí ele foi lá e ajuntou e me chamou para me entregar a graviola na minha mão. Eu fui, peguei e guardei a graviola. E aí depois ele continuou molhando as plantas. Então, pessoal, aí quando foi... eu estava lá dentro, né? Quando eu escutei, estava só eu com ele em casa. Eu escutei um baque tão grande assim, que... Um baque assim, tipo assim, de uma pessoa, de uma coisa assim, caindo, sem vida. E uma coisa assim, que não tem vida, caiu em cima de alguma coisa assim, que o estrondo foi muito grande. E ao mesmo, assim que aquela estrondo assim caiu, né, que estrondou aquele baque para fora, eu escutei um grito de dor. Aí eu corri para lá. Quando eu cheguei lá, ele estava levantando
Ele não estava caído, ele estava se ajeitando porque ele não estava conseguindo respirar. Mas aí eu corri para ir lá com ele. Ele falou assim, não, não vem, deixa que eu vou até aí, eu consigo. Aí ele pegou, agachou, foi pegando de uma por uma, conseguiu pegar 3 graviolas, que cada graviola, eu calculo assim que tinha 1 quilo, 1,5 quilo, assim. Ele pegou aquelas graviolas e veio, trazendo, só que ele veio penso assim do lado, e andando com muita dificuldade, e respirando também com muita dificuldade. Aí quando ele chegou na porta, ele me deu as graviolas, eu corri, guardei, botei em cima da mesa e voltei para ajudar ele a subir, porque ele dizia que não conseguia subir. Aí eu peguei ele, ajudei ele a subir a escada, né, o degrau, e botei ele sentado. Pedi para ele sentar no sofá. E aí, meus irmãos, quando ele sentou no sofá, ele não conseguia respirar. Ele ainda estava respirando, mas aí ele não conseguia respirar. E eu olhei para ele. Os olhos dele foi virando assim como se ele estivesse morrendo. E estava morrendo. Ele não respirava. Aí eu falava para ele assim, respira, abre tua boca. Respira com o nariz e com a tua boca, com tudo que tu tiver, assim, respira. Eu mandava ele. Mas naquele mesmo instante, eu corri. E eu corri para dentro do quarto, fui pegar o óleo ungido, o óleo da unção. Antes que eu pegasse na porta do quarto para entrar, eu pedi para Deus, Jesus, não deixa meu marido morrer. Aí eu entrei e peguei o óleo ungido. O que eu peguei o óleo ungido? Quando eu fui para lá pegar o óleo ungido, eu vi meu marido morrendo, se acabando no sofá. Aí quando eu peguei o óleo ungido, eu falei, Senhor, prepara o meu coração. Conforta meu coração, Pai. Porque acabou, Jesus. Acabou. Falei, porque acabou, Pai. Só conforta meu coração. Que o Senhor vai recolher ele. Aí, pessoal, eu voltei com aquele óleo ungido, cheguei. Peguei o óleo assim, abri e ungi ele com aquele óleo e comecei a orar. Repreendendo o espírito de morte. Pedindo para Deus que o poder dele entrasse ali, fosse lá aonde estava aquele ferimento e que ele sarasse, que ele paralisasse toda a obra do inimigo e que não deixasse meu marido morrer. Aí eu comecei a orar. Aí a palavra de Deus diz que aonde eu colocar minha mão será abençoada. Aí eu coloquei minha mão na cabeça dele e comecei a orar e repreendendo o espírito de morte, todo aquele mal que tinha se levantado. E aí eu falei para ele, aí terminei de orar. Aí ele, e quando ele me viu com óleo, que eu vinha chegando com óleo, ele disse, me unge, Keia, me unge. Aí eu ungi ele e fez esse procedimento que eu estou falando. Ungi e orei e pedi para Deus que Deus colocasse o poder ali dele e paralisasse toda a obra do inimigo. E aí eu liguei para minha irmã, chamando ela e meu sobrinho, falando para ela o que tinha acontecido. E nessa hora, parece que é uma eternidade. Minha irmã não atendia. Aí eu liguei para minha filha, também não atendia. Aí eu voltei a ligar para minha irmã, aí ela atendeu. Aí eu falei para ela e pedi para ela correr para lá, junto com meu sobrinho, para ir prestar socorro, para a gente levar ele para o hospital. Aí eu liguei para minha nora atendeu. Aí eu pedi para ela encontrar
que ela encontrasse a Kelly, a minha filha, e falar o que tinha acontecido. Aí, pessoal, povo de Deus, aí eu fui ver o agir de Deus na nossa vida. Porque na hora que eu estava orando, antes da minha irmã chegar, a palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo colocou no meu coração, foi Romanos 8:28. A palavra de Deus que fala: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foi chamado segundo o seu decreto. Aí, pessoal, essa palavra o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu olhava para ele e essa palavra vindo no meu coração, falando continuamente no meu coração. Aí eu falava: então, Senhor, o Senhor falava: Senhor, esteja no controle de tudo. Eu entreguei. Aí ele levantou anjo, minha irmã chegou, o meu sobrinho. E o meu sobrinho carregou ele. O meu sobrinho, minha irmã, foi os primeiros anjos que Deus enviou, que prestaram os primeiros socorros, e levou ele. Nós corrimos, levamos ele para o hospital. Chegou lá, as enfermeiras enxergaram o meu sobrinho, ajudando ele a descer do carro. Elas correram com uma cadeira de roda e vieram ao encontro deles para levar ele para dentro do hospital. Quando chegamos dentro do hospital, que a gente entrou para lá, para a sala de emergência, eu pensava que veio uma moça me atendeu, eu pensava que ela era uma enfermeira. Aí eu falei para ela, ela perguntou, a minha irmã entrou para lá, perguntou de mim o que tinha acontecido. Aí ela mandou que eu voltasse fazer a ficha dele lá, a documentação dele, fazer a ficha dele, para ele ser atendido lá, e já foi prestando socorro a ele. E aí, aquela moça que eu achava que era uma enfermeira, era a doutora, que nos tratou com todo amor e carinho, sabe, o amor de Deus derramado em seu coração. E assim foi anjos levantado por Deus, o agir de Deus, eu vi o poder de Deus acontecendo na nossa vida. Porque eu tinha falado lá em casa: acabou, Senhor, acabou, prepara o meu coração. E Deus disse para mim, naquela palavra, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, Jesus! Aleluia. E eu lá dentro daquele hospital, e a palavra de Deus, eu dizia: Senhor, tu está no controle. Aí ele enviou um anjo, um enfermeiro, que veio com palavras de Deus confortando para mim. Veio as enfermeiras, todos eles foram anjos, pessoas que nos trataram com tanto amor, que pegaram como se fosse eles passando por aquele deserto. E aí a doutora já passou remédio para dor para ele e chamou a pessoa lá que bate o raio-x, que já tinha saído. Ela chamou de volta: esperemos ele chegar. Ela chegou e foi bater o raio-x. Aí foi constado que ele tinha quebrado a costela. Aí a doutora falou que ele tinha que vir para Porto Velho. E eu falava para ela assim, que ele tinha um plano. Eu liguei para minha filha dizia: mãe, fala para a doutora que ele tem plano. E ela dizia que lá é município, o convênio dele era com o João Paulo, que ela tinha que trazer ele para o João Paulo, mandar ele para o João Paulo. E ela falou que tinha que ser urgente. Mas, pessoal, Deus deixou nesse momento eu ficar leiga. Porque eu jamais pensei no pulmão do meu marido.
Jamais pensei que tinha acontecido alguma coisa assim nos órgãos vitais dele. Eu não pensei nisso. Deus não deixou que eu pensasse nisso. E aí, ela falou que era urgente, mandou eu retornar em casa para pegar a documentação dele. Que ela ia mandar ele urgente para Porto Velho. E aí, a minha irmã me levou lá com meu sobrinho, peguei uma documentação dele, isso tudo às pressas. E aí ela mandou. Aí ela, chegamos lá, ela colocou ele na ambulância, colocaram ele na ambulância. E para a glória de Deus, a doutora acompanhou ele, a enfermeira acompanharam ele e nós viemos. Eu liguei para minha filha e ela já estava esperando nós lá na frente do João Paulo. Quando nós chegamos lá, que eles entraram com ele na maca lá para dentro do hospital, a doutora mandou minha filha fazer a ficha dele lá. E entrou com ele. Quando nós chegamos, que a minha filha fez a ficha, que ela ia ficar com ele no hospital, eles falaram que ele não podia ficar, que ele ia ficar sozinho lá. E aí a doutora entrou com ele, a doutora do Itapuã, ela veio com nós, ela acompanhou ele e entrou com ele dentro do hospital e foi falar lá com a médica do João Paulo o que tinha acontecido e deu a documentação para a doutora. Aí a doutora viu a documentação lá do encaminhamento e nesse encaminhamento tinha um pedido de cirurgia, porque a doutora lá viu o que estava acontecendo, mas não passou para mim. E aí ela falou assim para ele: aqui só vai bater o raio-x e mandar para casa, porque é costela, ela vai calcificar sozinho. Só tomar medicação e repouso em casa. Eu vou mandar bater o raio-x e mandar você para casa. Aí a doutora do Itapuã falou para ela, para a doutora do João Paulo, e disse: doutora, ele tem plano de saúde. Aí a doutora foi e perguntou para ele: o que você quer? Você quer bater o raio-x e ir para sua casa? Ou você quer ir para o seu plano lá por 9 de julho? Que é onde é o plano dele. Aí ele falou para ela que preferia ir para o 9 de julho. Aí a doutora pegou ele do Itapuã, voltou com ele para a ambulância e foi levar ele no 9 de julho. Para vocês verem o anjo de Deus, o agir de Deus na vida daquelas pessoas que entregam sua vida a Ele. Amém, Senhor. E eu entreguei naquele momento que Ele me revelou aquela palavra. Eu entreguei a nossa vida para Ele, porque para mim tinha acabado, mas Ele disse que não tinha acabado, porque o Senhor, Ele tem um plano na vida do meu marido, eu creio, Amém, porque ele Senhor. estava tão feliz Amém, para Jesus. fazer a obra, era ele que estava correndo, feliz para chamar pessoas para ir para a casa de Deus, servir a Deus, ganhar almas para Deus. E o inimigo, vendo a alegria dele, tentou cessar a vida dele. Mas o nosso Deus, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dele, ficamos na dependência dele, o desfeito é outro, o agir dele é outro. E eu vi o agir de Deus na vida do meu marido e na nossa vida. E eu estou passando por eu estou fazendo tratamento de artrite reumatoide, não estava conseguindo nem pregar com a minha mão, mas Deus me capacitou de tal maneira que eu não senti dor. Deus me capacitou, eu ajudava ele a se levantar, a se sentar, e era ele que estava cuidando de mim. E nesse momento que o inimigo tentou cessar a vida dele, Deus me capacitou, porque não era Amém, eu. Jesus. Glória a Deus, Não Senhor. era eu.
A força não era minha. Glória a Jesus. A força era de Deus que estava vindo para mim. Amém, Senhor. Era os cuidados dele, era o zelo dele que estava ali comigo e que está. Isso aqui é para a glória de Deus. Então, continuando, chegou no 9 de julho, Deus preparou anjos lá. Preparou anjos para receber ele ali. E aí, quando chegou lá, ele foi internado e o médico já pediu uma tomografia dele para fazer a tomografia para ver. Não foi mais raio-x, o raio-x foi o do Itapuã. Pediu a tomografia. E na tomografia constou que não era só 2 costelas, como tinha falado lá no Itapuã, que era várias costelas que tinha quebrado. E uma dessas costelas que quebrou em 3 partes e ficou pontiaguda. E furou o pulmão. Perfurou o pulmão dele. E aí, eles foram deixar ele imóvel para não se mexer, para não romper de novo, o osso furar mais. E ele ficou imóvel. E ali eles foram tratar dele. E deixaram ele imóvel até chamarem o médico cirurgião para fazer a cirurgia, para botar a sonda para tirar o líquido de dentro, o sangue derramado, as coisas lá para fazer a drenagem. Deixaram ele imóvel. E aí, quando foi no outro dia que o médico chegou, ele chegou lá, passou lá, viu a tomografia e falou para ele que não ia fazer cirurgia nele e que ia tratar ele com medicação, com medicamento. Ia deixar ele lá, por causa que a dor era muito intensa. Ele estava na hemorfina, na dipirona, no anti-inflamatório, e imóvel, até que o cirurgião chegou lá e falou que ele não ia fazer a cirurgia e mandou que ele sentasse, para vocês verem o poder de Deus. Glória a Deus, Senhor. Mandou que ele sentasse. Glória Ele a estava Jesus. tomando banho no leito. Estava tomando banho no leito. E botar ele na fralda para fazer a necessidade fisiológica. E o médico chegou e falou que era para ele sentar e tomar banho e ir no vaso. Só que era para ele andar devagar. Mas que ele poderia fazer isso. Que ele podia fazer. E isso tudo é para a glória de Deus. Amém, Senhor. Porque foi Deus que colocou a mão dele, foi Deus que colocou o poder dele ali e sarou. Fez o osso que estava em pontiaguda não continuar perfurando, porque cada movimento que ele viesse fazer ia perfurar. E Deus entrou com o agir dele. E para a glória de Deus, ele pôde se levantar. E o médico ficou admirado. Todos eles ali no hospital iam lá ver eles. Os enfermeiros chegavam lá e falavam: gente, isso aqui foi uma coisa muito grave. Foi uma coisa muito grave para ter esse desfecho. Ele disse: agradeça a Deus. E era Deus, era e é Deus. Foi Deus que cuidou do meu marido e cuidou de cada detalhe. E aí, meu filho me ligou
Meu filho estava viajando a trabalho. Todos nós estávamos em oração, clamando a Deus Glória, Senhor. pelo livramento, pela restituição da saúde dele. E ele falou: mãe, a senhora vai passar esse óleo ungido no meu pai de hora em hora, mãe. Mãe, que é o remédio, mãe. É a cura, mãe. Deus, mãe, tá aí. E esse óleo, mãe, tá na palavra de Deus. É o óleo da unção. Se tem alguém enfermo, chame um presbítero. Passe o óleo da unção e o doente será curado. Amém, Senhor. Glória a E Deus. para a glória de Deus, eu fiz tudo. O nossos irmãos, nosso pastor, o Marco Rosa, me ligou. Todos nós, numa só fé. A pastora, a Maria José, me ligou. Nossos amigos no Itapuã nos ligavam. Todo mundo numa só fé. Deus levanta os anjos dele. Deus levantou os anjos dele Isso. dentro dos hospitais. Começou lá com a minha irmã e meu sobrinho, que foram anjos de Deus, que estavam ali na hora certa. E Deus preparou eles, que foram os primeiros que chegaram. Que Deus abençoe a minha irmã, meu sobrinho, todos os médicos que atenderam ele, que foi vários médicos, lá no Itapuã, a doutora, os enfermeiros, motorista da ambulância. No 9 de julho, todos aqueles médicos, foi uns 3 médicos que atendeu ele, os enfermeiros, as pessoas da limpeza. Então eu só tenho a agradecer a Deus por todas essas pessoas que Ele colocou no nosso caminho. O meu filho, minhas filhas, minha nora, meus netos, o carinho que eles têm pelo avô, fizeram chamada de vídeo, fizeram hino de louvor para ele, cantando para ele, dizendo: vovô, Jesus já lhe curou, vovô. Amém, Senhor. O senhor vai vir para casa, vovô. Então, irmão, povo de Deus, isso tudo é para a glória de Deus. Isso tudo é para a glória de Deus. Deus, na minha mente, humanamente, quando eu vi o meu marido naquela situação, eu falei para mim mesmo: prepara meu coração, Jesus. Conforta meu coração, porque acabou. Para mim, tinha acabado. Mas para Deus, estava só começando o agir dele. O poder dele. Porque é tudo para a glória dele. Amém, Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu louvo a Deus. Louvado seja Deus na nossa vida por todos os feitos dele. E isso aqui é para a honra e glória do Senhor, que nós Amém, estamos aqui. Senhor. E eu quero agradecer a todos mesmo. Toda a minha família, todos. Os meus pais, como eu falei aqui, meus filhos, meus netos, minha nora, meu genro. E minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos em Cristo. Aquelas pessoas que Deus levantou para estar conosco nessa adversidade. E glória a Deus. Glória a Deus.
os parentes do meu marido, os irmãos, todos eles, numa só fé. Para a glória de Deus. Estávamos todos juntos, porque é isso aí. Deus gosta de uma família unida. União da família. E glória a Deus por tudo. Então isso aqui, pessoal, é para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, o Senhor. Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém, Senhor. E seja Ele dado toda a honra e toda a glória. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que testemunho bonito, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, né? Esse é o poder do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, né? Onde eu e a minha família servimos com temor, né? Com amor, com gratidão e obediência, tá? Então, falo para vocês, não tem coisa melhor do que estar, né, nas mãos de Jesus, né? Então, como a palavra nos diz, né, no mundo sofrereis aflições, vai ter luta, vai ter batalha, vai, muitas, muitas. Mas com Jesus não há batalhas perdidas, não há, né? A palavra de Deus nos diz que, olha, a sua bênção é tão grande que quando Jesus voltar, estava até comentando com meus pais agora há pouco, antes de a gente começar essa live, a honra vai ser tão grande para o povo de Deus, que quando Jesus voltar, né, ele ressuscitará primeiro aqueles que foram com ele, que foram obedientes a ele, que serviram a ele de todo o coração. Olha a honra que vai ter. Aí depois, aqueles que ficaram, né, que serão arrebatados. Então eu falo para vocês, não tem lugar melhor, né, do que estar nas mãos do Senhor. Andar nos caminhos de Jesus, porque Ele nos diz, não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Quem é Jesus? Jesus é a palavra. É a palavra. Ele é tão misericordioso conosco que Ele se deixou de ser palavra para se tornar o que? Carne. Para nos ensinar a como caminhar, a como vencer. Com Ele nós venceremos. Não há batalhas perdidas com Jesus. A palavra nos diz o que? Ainda que morra, viverás. Olha o poder do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Se a nossa família não estivesse, né, alicerçada em Cristo Jesus, nós não estaríamos aqui contando o nosso testemunho. Porque o diabo se levantou ferozmente. O diabo, ele não tem poder de entrar na vida do homem, né? Primeiro ele pede permissão. O diabo chegou para Jesus e falou para Jesus: Senhor, me deixe cirandar os seus discípulos, né? Me deixe peneirar seus discípulos. Em outras palavras, vou fazer prova com eles e mostrar que eles vão, né, te negar, retroceder, vão falhar na fé. Mas Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, o diabo pediu para peneirar vocês. Mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não venha desfalecer. E quando você se erguer, você vai ensinar os seus irmãos. Porque Jesus sabia da luta que viria para os discípulos. E assim, Pedro foi obediente. Caiu, mas se levantou e ensinou os seus irmãos. Assim estamos nós, passamos por batalha, passamos, mas estamos aqui agora mostrando para vocês, com Jesus a gente vence, exercendo a nossa fé, praticando a palavra de Deus, porque se a gente não praticasse a palavra de Deus, nós não estaríamos aqui. Isso é obediência, meus irmãos e minhas irmãs, a obediência à palavra. É tão simples servir Jesus, falo para vocês. Não é complicado. Quem complica é o diabo, que coloca ali dúvidas, coloca medo, coloca ali vários empecilhos para a pessoa não ir para a luz, não ir para Jesus. Mas é tão simples. Falo para vocês, apenas crer e obedecer. Jesus nos diz: feliz do homem
que ouve, perdão, e pratica a palavra de Deus, se gera obediência. A obediência. Se nós não fôssemos obedientes à palavra, nós não estaríamos aqui, falo para vocês. Lutas vão vir, vão, mas a palavra do Senhor nos diz aqui em Isaías 40, versículo 29 ao 31, diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Oh, glória! Glória a Deus. Olha só, é Jesus que nos capacita, é Ele que nos dá força. Perdão. É Deus que nos dá força, é o Espírito Santo que nos conduz, que nos guia. Porque Jesus foi para o Pai, mas Ele falou o quê? Eu vos deixo o Espírito Santo. Então, a gente passou por essa batalha, mas o Senhor foi conosco. Nós exercemos a palavra. Primeiro, como minha mãe falou, relatou, ela foi para a presença do Senhor. Mas ali ela pediu para que Deus preparasse o coração dela. Mas ela pediu para Deus. Ela se humilhou aos pés do Senhor. E assim Deus deu força para ela, como ela relatou que Deus fez ela não perceber a gravidade desse acidente, capacitando ela. Então, meus irmãos, olha o poder do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estar na dependência de Jesus. Lutas vão vir. Não vou mentir para vocês. Sirva Jesus que você agora só vai ter vitória, só vai ter alegria. Não. As lutas vão dobrar, mas com Jesus a vitória é certa. É certa a vitória com Jesus. Como minha mãe relatou, foi uma luta para toda a família. Toda a família. A nossa família serve a Jesus de todo o coração. Amém, Jesus. A nossa família serve a Jesus com toda a força, como diz a palavra do Senhor. Glória Qual é a o primeiro Deus. mandamento que Deus nos deu? Amai a Deus sobre todas as coisas. De toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. É amar a Deus. E semelhantemente ao primeiro mandamento, Jesus diz o quê? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Assim a minha família honra Jesus. Amém, Honra a Jesus. palavra dele. A palavra do Senhor nos diz o quê? Em tudo dai graças. Em tudo agradecer. Não é só agradecer quando estiver na glória, quando estiver momentos bons, mas é em tudo. É em tudo. Como minha mãe relatou, eu viajei a trabalho, eu fui convidado, né, para a inauguração de mais um supermercado, Irmãos Gonçalves, onde eu trabalho. Que Deus abençoe essa empresa, que Deus Amém. abençoe Glória a Deus, os que donos, assim que Deus seja. abençoe os funcionários, os gerentes, todos os colaboradores. É uma empresa abençoada. Assim o Senhor me levou com essa missão, né, para Buritis, a 320 quilômetros longe da minha casa. Assim eu fui com toda alegria no coração, né? Fui com alegria no coração. Chegando lá, meus irmãos, né? Faltavam 2 dias, 2 dias e meio para poder inaugurar. Eu cheguei numa segunda-feira e inaugurar numa quinta, né? E assim eu trabalhei na quinta, ou na segunda, perdão, o resto da tarde. Quando foi na segunda-feira, antes de começar a trabalhar, eu orei a Deus. Eu falei, Jesus, assim como o Senhor foi com Josué, Josué orou ao Senhor, Pai, pedindo para que o sol parasse.
E assim o Senhor parou o sol. Olha só o poder de Deus. Deus parou o sol para Josué batalhar e assim vencer. Eu orei, eu clamei, Jesus, assim como o Senhor foi com Josué, seja comigo, Senhor. Eu só tenho 2 dias para poder nós organizar tudo. Pare o tempo para mim, Jesus. Eu clamei ao Senhor. E meus irmãos, falo para vocês, Jesus parou o tempo para mim. Eu vi o tempo parar. Onde, para a glória de Deus, a gente conseguiu arrumar tudo, né? Quase tudo, perdão, digamos, a gente arrumou 90% na terça-feira, faltando 10% só na quarta-feira, onde aconteceu o dia 5. E assim, quando foi no outro dia, eu maravilhado por ter visto a palavra de Deus se cumprindo na minha vida. Os meus olhos contemplaram a palavra de Deus se materializando na minha vida. Eu vi o tempo parar. Glória a Deus. Eu vi o tempo parar. Onde nós trabalhávamos e o tempo não passava. Não passava. E com aquela alegria no coração, com aquela luta, com aquela garra, com aquele amor. Porque Jesus, a palavra de Deus nos diz o quê? Tudo faça com amor. Como se fosse para Deus e não para o homem. Então tudo a gente temos que fazer com amor. Como se estivesse fazendo para Deus. E assim, na quarta-feira à tarde, a minha irmã me liga. Aí ela me diz, aí ela eu vi o celular tocando, eu não atendi. Perdão. Porque eu estava correndo contra o tempo. Aí ela retornou de novo. Aí eu falei, opa, vou atender agora porque deve ser algo importante. Aí eu atendi, eu falei assim, fala, Kelly. Se for importante, você fala. Agora, se não for, eu ligo mais tarde, que eu estou muito ocupado. Aí ela falou assim, é importante, mano. O meu pai caiu, quebrou a costela. Meus irmãos, falo para você, aquele momento, meu chão desabou. A vontade da minha carne era sair correndo dali. Sair correndo, desesperado. A carne pedia isso. Mas a palavra de Deus não fala isso para a gente se acovardar. Porque Jesus nos diz, aqui a palavra de Deus nos diz aqui, deixa eu ver aqui, pegar para vocês em 1 Timóteo 7, marquei aqui. Diz assim, ó, porque Deus não nos deu um espírito de temor, de covardia, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderança. Deus não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de valentia, de amor e de moderança. Por que eu tinha que me desesperar? Por que eu me tinha que desesperar se Jesus fala, crê? Assim eu fui para os pés do Senhor orar. Trabalhando ali, estava minha carne trabalhando, parei. Mas em espírito e em verdade orando. Porque Deus é espírito, Ele quer que nós adoramos Ele em espírito. Em nenhum momento eu deixei aquela notícia me abalar. Liguei para minha mãe, falei assim, mãe, agradeça, mãe. Agradeça. Vamos dar glórias, mãe. Vamos agradecer a Deus, porque a palavra nos diz que nós temos que dar glória em tudo. Nessa luta. E Jesus é conosco. Jesus é conosco. Já deu tudo certo. Jesus já levantou os anjos dele. Assim, meu irmão, aí continuei. Aí comecei a orar. Aonde Jairo do Principado foi até Jesus, aonde a filha dele estava morta. Ele foi até Jesus clamar pela filha dele. Chegando lá, Jesus falou o que para ele? Jairo, crê somente. E Jairo creu. E a filha dele foi ressuscitada por Jesus. Então o que eu tinha que fazer? Crer. Crer em Jesus, porque eu falei, Senhor, assim como o Senhor foi com Jairo, Jesus, seja comigo, seja com meu pai. Senhor, ressuscite meu pai. Coloque a tua unção sobre a vida do meu pai. E que esse espírito de morte caia por terra. Assim, meus irmãos, eu orei. Trabalhando. 2 lutas eu travei. 2 lutas, falo para vocês. Tanto física, de um desafio de montar uma loja,
quanto espiritual, mas nenhuma das duas lutas, né, eu me acovardei. Continuei a trabalhar. Trabalhando ali, meu corpo estava ali, mas em espírito na luta. O diabo, ele não pode entrar no meu coração, porque no meu coração habita Jesus. Amém. Habita Jesus. Amém. E o que ele faz? Ele joga setas, ele joga lixo, ele bombardeia nossos pensamentos. Onde ele começava a me bombardear, né? Aí vinha o pensamento de morte, ó, teu pai morreu, teu pai não resistiu. Aí vinha o pensamento do meu celular tocando, a minha mãe falando comigo, perdão pai, dizendo que meu pai não resistiu. E cada pensamento negativo eu repreendia, eu não aceitava. Eu não abria brecha para o diabo. E assim, meus irmãos, eu lutei. Assim, eu lutei a luta física, né? Ali cuidando com tudo com amor, com carinho. E lutando a luta espiritual pelo meu pai, porque eu estava longe, eu não podia fazer nada. Eu não posso fazer nada. Nós somos dependentes de Jesus, é buscar nele, é se humilhar a ele, para ele. Assim eu corri, assim eu lutei. Aí quando foi 7 horas que eu estava jantando, aí eu falei pro meu superior, né? Olha, eu vou para a igreja. Eu pensei alto, né? O pensamento foi alto, que eu pensei e falei. Nossa, eu vou para a igreja. Já era 7h15 na hora que eu falei, né? Eu vou para a igreja. Aí ele falou assim, nossa, você achou sua igreja aqui? Eu falei, achei. E eu já tinha pesquisado a nossa congregação, né? Lá em Rolim de Moura. Tinha levado roupa para poder ir para a igreja. Aí, meus irmãos, eu não ia eu falei assim, eu não vou no hotel, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu ir até o hotel, senão eu vou chegar lá atrasado. Senhor, eu vou assim mesmo, do jeito que eu tô, todo sujo. Todo sujo eu vou assim mesmo, Pai, porque a palavra de Deus nos diz que Deus, ele não vê como o homem vê. O homem, ele vê isso aqui, aparência, ó. Agora Deus não. Deus, ele enxerga o nosso coração. Nosso coração. E assim eu fui. Assim eu fui. Aí, meus irmãos, eu ligo para minha mãe. Aí no caminho conversando com ela, perguntando pelo meu pai. Aí a carne queria chorar. Falando com a minha mãe, mas em espírito lutando. Eu falei, Jô, Espírito Santo, não me deixe chorar. Porque se eu chorar aqui, eu estou abrindo uma brecha para o diabo. Eu estou renegando meu Deus. Porque eu disse que eu confiava, lutei. E agora eu pego e desabo em choro. Que a palavra de Deus nos diz o quê? Em Salmos? Diz que confia no Senhor, mas foge para o monte como um pássaro. Hoje tem que confiar ou não confiar. E assim, conversando com ela, repreendendo aquele choro, aquele sentimento, né, ali triste. Aí eu desliguei e segui o meu caminho, atrás da nossa congregação. Aí consegui encontrar, para a glória de Deus, pedir que o Espírito Santo me conduzisse, me guiasse. Assim, depois de muita luta, de procurar muito, consegui encontrar. E para a glória de Deus, quando eu cheguei lá, meus irmãos, eu cheguei tão cansado, mas tão cansado, o fardo era tão pesado, mas tão pesado, porque foi 2 lutas que eu batalhei, tanto física quanto espiritual. Aí me assentei na poltrona, bem na frente, como a gente costuma assentar. E assim, a nossa congregação, as primeiras meia hora, é louvor, é preparando o nosso coração para receber a palavra. Na hora que a pastora, obreira, não sei quem estava louvando, mas era uma voz tão angelical, que aquele fardo que estava em cima de mim, foi tirando. Jesus foi tirando, foi tirando. E assim, né, quando terminou, o pastor orou, e a palavra que foi ministrada foi toda para mim, a confirmação, né, a confirmação do que eu tinha lutado, como que eu tinha lutado, que eu tinha sido obediente da forma que eu lutei, e Deus ia me honrar. Amém. Olha, irmão, falo para você, né? Aí em seguida, quando terminou o culto, né,
Aí fui até o Senhor, como diz a palavra, né? Vai até o presbítero da igreja, né? Se alguém estiver enfermo, que ele ore, que ele unja. E assim eu fiz. Fui até ele, até o pastor, apresentei meu pai, né? O caso do meu pai, assim ele orou, assim oramos juntos, determinamos a cura e a vitória do meu pai. Não, glória a Deus. Para a glória de Deus. Então, meus irmãos e minhas Pra glória irmãs, de Deus. tudo isso é para a glória do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Para que o mundo veja, né? Para que o mundo veja a grandeza de Jesus. O poder de Deus. O poder de Deus. O poder sobrenatural dele. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, não tem lugar melhor do que estar na dependência de Jesus. E assim falo para vocês, convido todos vocês, né, a servir a Jesus, a servir ao Senhor, porque olha o que diz aqui, deixa eu pegar aqui, É isso. olha o que diz em, cadê, deixa eu pegar aqui para vocês, em João 12:26, nos diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém, Eita amém, glória! eita glória. E olha só, a Amém, palavra de Senhor. Deus se cumprindo na vida do meu Amém. pai, da minha mãe, das minhas irmãs, da minha esposa, dos meus filhos, né, do meu sobrinho, do meu cunhado, né, da minha vida. Olha só, a palavra de Deus se cumprindo. Então convido todos vocês a servir a Jesus. Mas não é servir a Jesus da boca para fora. É servir a Jesus de todo o coração. É não andar mais pelo próprio entendimento, mas sim conforme a palavra nos diz para andar. É não fazer mais a própria vontade, a vontade da carne, mas sim fazer a vontade de Deus. Falo para vocês, meus irmãos, não tem coisa melhor. Essa é a verdadeira alegria. Essa é a verdadeira alegria. João disse para os discípulos dele, né, e para um judeu, que a verdadeira alegria é prestar serviço ao noivo. Olha só, prestar serviço ao noivo. Servir ao noivo, ouvir a voz do noivo. Quem é o noivo é Jesus. Essa é a verdadeira alegria. Que com Jesus você está passando pelo deserto, você está passando por lutas, batalhas, perseguições, aflições, doenças, mas você está com alegria no coração, porque você está com a certeza da vitória. Amém. Certeza da vitória, porque com Jesus você não perde. Você não perde. Porque ele nos diz, aquele que crê em mim receberá, né, a coroa da vida, receberá a vida eterna. Mas só para aquele que crê em Jesus. O que é crer em Jesus? É ser obediente à palavra. Não é falar crer em Jesus e andar como o mundo anda, e fazer o que o mundo faz, e andar com próprios entendimentos. Isso não é crer em Jesus. Que a palavra de Deus não é mentirosa. Onde ele nos diz, né? Quando aquelas pessoas que vão chegar até ele e falar: Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu te servi. Ele vai falar o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque pregava uma coisa e vivia outra. Né? Então nós temos que ser obediente à palavra, andar conforme a palavra e viver conforme a palavra de Deus. Assim falo para vocês, meus irmãos, os nossos olhos veem, né? Os nossos ouvidos ouvem e nossa boca anuncia as maravilhas de Deus. Amém? Amém. Então, esse era o nosso testemunho, o testemunho do meu pai, num grande livramento, né, que Deus deu para ele, né, capacitando a minha família para lutar, né, para ali ver, viver e estar podendo aqui anunciar, né, anunciar as maravilhas do Senhor. O agir de Deus. O agir de Deus, né, O mãe? agir de Deus na nossa vida. Amém, Senhor. Então convido O agir vocês, de Deus, Pai. convido vocês a servir Jesus, tá? Peçam perdão para o Senhor,
Peçam perdão, Senhor, me perdoe pelos meus pecados, perdoe pelos meus erros, pelas minhas falhas. Jesus está de braços abertos, meus irmãos, minhas irmãs, esperando que você vá até Ele. É simples, não tem segredo, não precisa criar um bicho de 7 cabeças, é simples. Jesus está de braços abertos te esperando para te perdoar de todos os seus pecados e te usar, assim como usou a minha família. Amém. Assim como usa a minha família Amém, Senhor. para ser um canal de bênção na vida de muitas e muitas e muitas e muitas outras pessoas. Amém. Então, fica o convite para vocês, tá? Para todos vocês, em servir Jesus. Peça perdão de todos os seus pecados e aceite Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Morra para o mundo e viva para Cristo. Viva para Jesus. Então tudo que nós estamos falando, relatando, é para a glória e louvor de Deus, através das nossas vidas. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Isso aqui é para gratidão a Deus por tudo que Ele fez, pelo agir dele na nossa vida. Amém. Oh glória, oh glória. Então, meus irmãos, esse era o nosso testemunho. Vamos fazer uma oração para encerrar, mãe? Vamos sim. Pai, a senhora começa, meu pai? Não, começa você mesmo. Só nós dois, mãe? Então, Não, ele vai também. Você Você, É? né? Devagar, fica. devagar, né? Tá, Tudo tá, bem. tá. Tá se recuperando ainda, né? Tá certo, meu velho. Então tá bom. Então, a senhora começa, mãe? Vamos lá. Eu termino? Uhum. Então vamos. Meu Deus e meu Pai, Deus, meu Pai. em nome do Senhor Jesus, teu Meu filho Pai. amado, aqui Obrigado, nós estamos entrando na tua presença para lhe agradecer, Senhor, Tudo, por Deus. esse testemunho, para lhe apresentar, Pai, que isso aqui tudo é para a sua glória, meu Pai. Não foi nós, não foi. Isso aqui tudo foi o agir de Deus. É para a glória de Deus. É a pessoa que, quando confia em Deus, coloca o Senhor tudo nas suas mãos, porque o Senhor, Pai, é dono de tudo. A nossa vida, Pai, pertence ao Senhor. A nossa família, Senhor, pertence ao Senhor. Então, meu Deus, é para lhe agradecer por todos os teus feitos em nossas vidas e mostrar, Pai, para nossos irmãos e para todas as pessoas que estão assistindo, que o Senhor, Pai, é poderoso para nos dar muito mais, Senhor, do que nós pedimos ou pensamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Então, meu filho, continua. Amém, Senhor, que assim seja, Pai. Assim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu venho aqui, Senhor, unir a minha fé com a fé da minha mãe, com o do meu Amém, pai, Senhor. e de todos aqueles, Pai, que estão ouvindo esta mensagem e que irão ouvir, Senhor. Oh, Jesus, Pai, aqui foi relatado, meu Pai, aqui foi mostrado, Senhor, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua misericórdia, meu Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, Jesus, tudo é para a Tua glória, Pai, tudo é para a Tua glória, Senhor, através das nossas vidas, Senhor. Oh, Jesus, obrigado, Pai, pelo Teu agir, Senhor, pelo Senhor ter levantado anjos, Pai, porque, Senhor, foi o Senhor que levantou cada anjo para poder, Senhor, ajudar a minha família, Jesus, a passar por esse deserto, a passar pelo vale da sombra da morte, Senhor. Obrigado que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e de todos os seus familiares. Assim, meu Pai, eu determino para a glória e louvor do Teu santo nome. Oh, Jesus, meu Pai, e que essas pessoas que ouviram, meu Pai, esse testemunho, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha entrar no coração, meu Pai, de cada uma delas. E se elas estão passando por lutas, Pai, que elas estão passando por aflições, perseguições, enfermidades, Senhor. Senhor, que assim, meu Pai, elas venham, Senhor, lutar ao seu lado, assim como nós lutamos, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, obedecendo a Tua palavra, colocando a Sua palavra, meu Pai, em prática, Senhor, sendo obediente, como diz a Sua palavra. Ô, Senhor, capacite cada irmão, cada irmã, Senhor, que assim, Senhor, estiver na luta, que estiver na batalha. Ô, Jesus, que o Senhor venha de encontro ao coração daqueles, meu Pai, que não tem força. Ô, Senhor, que o Senhor venha dar força para ela, Senhor, sair das trevas, sair, meu Pai, do pecado, sair do erro e vir para a Tua luz, Jesus. Porque o Senhor nos diz na Sua palavra, eu não vim chamar, meu Pai, o justo ao arrependimento, mas sim o pecador ao arrependimento.
Ô Senhor, o Senhor veio para aqueles que estão enfermos e doentes, meu Pai. E assim, meu Senhor, que quando a sua palavra vier de encontro ao coração dessa pessoa, que se ela estiver enferma, espiritual, que ela venha ser curada, Senhor, e ela venha para a sua luz. E aquela ovelha, Senhor, que se perdeu, Pai, porque o Senhor veio pela ovelha perdida, Senhor. Aquela ovelha, meu Pai, que saiu do rebanho, aquele irmão que se desviou da sua obra. Ô Senhor, que quando ele ouvir essa palavra, que ele ouvir esse testemunho, Senhor, ele venha ser encontrado, Senhor. Ele venha voltar, meu Pai, para o rebanho, Senhor. Assim eu determino, Jesus. Abençoa a vida de todos esses irmãos, essas irmãs que estão, meu Pai, conosco, meu Senhor, até esse momento. E aqueles irmãos, Pai, que irão ouvir ainda essa mensagem, porque eu creio, Pai, que o ID, Pai, o ID, Senhor, está se cumprindo nas nossas vidas, Senhor. Que o ID está se cumprindo, meu Deus. Ô Senhor, abençoe a vida de todas essas pessoas, com toda sorte de bênção, Senhor. Abençoe, meu Pai, o lar, abençoe o trabalho dessas pessoas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, meu Pai, aqui apresento, meu Pai, a minha família, Senhor. Abençoe a minha família, a minha casa. Abençoe meu trabalho. Abençoe meus funcionários. Abençoe, meu Pai, os donos da empresa, Senhor, onde eu trabalho. Abençoe, meu Pai, aonde a minha mão, meu Pai, tocar, aonde a planta dos meus pés pisarem, que ali sejam abençoados para a tua glória, Senhor. Ô Jesus, e assim, meu Pai, eu selo, assim, meu Pai, eu ligo a nossa vitória, Senhor, a nossa vitória, Pai, que muitos, meu Pai, venham contar grandes testemunhos, meu Pai, através de suas vidas, meu Senhor, após ouvirem, meu Pai, essa mensagem. E assim, meu Pai, eu entrego, meu Senhor, esse testemunho, eu entrego esse vídeo nas tuas mãos, e que seja para essa oração, meu Senhor, e assim que seja para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus! Fiquem com Deus, fiquem na graça, fiquem na paz. Amém! Eita glória, Jesus! Deus é maravilhoso! Muito maravilhoso! Amém.